Como vocês vão Ótimo. fazer, né, a renovação dos preceitos, então nós vamos recapitular, né, os outros dois que a gente viu antes. O primeiro diz respeito ao modo como tratamos o valor da vida. O preceito, da forma positiva do preceito, ou do treinamento da mente, seria valorizar a vida, né? Toda a vida é preciosa. Toda e cada vida, né, é preciosa. E aí o Thich Nhat Hanh vai expandir isso, né, para todos os seres vivos e a maneira como a gente compreende cada vida. E o Thich Nhat Hanh, ele sempre tem esse modo de ensinar. Então, quem não conseguiu ler os capítulos anteriores pode se concentrar apenas no primeiro parágrafo de cada capítulo, porque ele condensa tudo aquilo que o Thich Nhat Hanh quer falar, né? Ele transforma, ele condensa no primeiro parágrafo o compromisso, o voto, né, do preceito, o treinamento, todo, né? Todo lá. E aí ele sempre está usando outros ensinamentos muito básicos do budismo. Então, no primeiro treinamento, a gente já compreende a interdependência, então toda a vida é preciosa e nós estamos interconectados com toda essa vida. Então, tudo aquilo que podemos fazer que beneficie a vida no todo, né, a vida nesse planeta, é o nosso preceito, né? É esse compromisso com a vida. O segundo preceito, o segundo treinamento da mente alerta é a gente não roubar, seria não roubar. Mas ele está muito mais compreendido, tanto que o título que o Thich Nhat Hanh vai colocar nesse capítulo é a verdadeira felicidade, é que, primeiro, que os bens materiais, o conforto material de todos os seres, né, de todos os seres, importa. E atitudes como corrupção, como negligência com a terra, né, ele também vai relacionar esse preceito com a terra, porque é a terra que provê todos os bens para a gente, os bens, e de alguma forma se apropriar desses bens de forma indevida, também é corroborar com a necessidade de uma outra pessoa em um outro lugar do mundo, né? Então, o Tinatan vai falar muito da corrupção e dessa sede de poder, né? Dessa sede de concentração de riqueza em algumas mãos, enquanto outras não têm nada. Bom, mais uma vez, né, só lembrando que esses ensinamentos do Thich Nhat Hanh que a gente está lendo, que são os 5 treinamentos para a mente alerta, são os preceitos, né, são os 5 primeiros preceitos do budismo, que a gente já falou também na nossa primeira fala, que eles vão equivaler aos ensinamentos do é, Yoga Sutra de Patanjali, né, são os mesmos 5, né, são os mesmos 5. E o budismo resgata esses 5 e transforma eles em preceito. Então, da mesma forma como eu entendo que esses preceitos estão muito longe do que a gente considera mandamento, né, no mundo cristão, que é uma proibição de você fazer alguma coisa porque alguma divindade ou alguma coisa vai lhe castigar por isso, eles são um treinamento. Eles são uma maneira da gente manter a nossa mente aberta e praticar aquilo que a gente reflete, aquilo que a gente tem insights dentro da nossa zazen, dentro da nossa meditação. Então, os treinamentos da mente alerta, os preceitos, são uma maneira da gente praticar, né, exercer o budismo no mundo, né, na nossa vida cotidiana, não necessariamente sentado em zazen. Mas sentado em zazen também os preceitos, estou falando preceito para ficar mais fácil, né? Os treinamentos da mente alerta também aparecem. Então, mesmo sentado, eu posso praticá-los, né? Na forma da mente.
E estou praticando eles na forma da mente. À medida que eu sento e não estou ferindo nenhuma vida, eu estou praticando o primeiro preceito. Ou à medida que eu sento e vem um mosquito me picar e eu não mato o mosquito, eu também estou respeitando esse ensinamento. Então, todos os preceitos são oportunidades para a gente transformar aquilo que a gente deveria ou aquilo que a gente aproveita do zazen em vivência do cotidiano. Então, os preceitos, eles são oportunidades para a gente trazer os ensinamentos de Buda no nosso cotidiano. Da mesma forma, esse terceiro preceito, esse terceiro treinamento da mente. Ele é um pouco mais difícil, é um pouco mais difícil, não de entender, mas porque essas relações, hoje em dia, estão um pouco mais confusas no nosso mundo, né? Então, muita coisa do que a gente chama de liberdade, ou de liberdade sexual, ou afetiva, ou a maneira como os jovens estão construindo suas relações, pode soar um pouco diferente nesse preceito. E é por isso que ele é difícil, porque estamos passando por um período de mudança cultural e entendê-lo tanto da maneira antiga como da maneira nova, como os jovens compreendem, é, é meio confuso. Bom, então o que é que diz respeito a esse primeiro preceito, ou esse terceiro preceito, né? Do jeito que o Thich Nhat Hanh chama o segundo de verdadeira felicidade, porque os seres só são felizes quando têm condições mínimas, né, de existir. Então, a primeira condição, o primeiro preceito, seria a condição de existir. Então, a vida é valiosa. Então, a primeira coisa é que a vida existe. A segunda coisa é que a vida tenha condições de existir. Então, todos igualmente tenham as condições mínimas de sobreviver, né? De não se preocupar, de ocupar sua mente com aquilo que é a própria subsistência. O terceiro vai ser o verdadeiro amor. E aí é que está a coisa mais difícil de compreender nisso, né? Então eu vou ler rapidinho, como eu disse, né, o primeiro parágrafo ele sintetiza muito bem. Consciente do sofrimento causado pela má conduta sexual, eu me comprometo a cultivar a responsabilidade e a aprender maneiras de proteger a segurança e a integridade dos indivíduos, casais, famílias e da sociedade como um todo. Consciente de que o desejo sexual não significa amor e que a atividade sexual motivada pelo desejo irá somente ferir a mim e aos outros, estou determinado a não me envolver em relações sexuais sem verdadeiro amor e sem um compromisso profundo e de longo prazo apoiado pela minha família e pelos meus amigos. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para proteger as crianças do abuso sexual e para evitar que famílias sejam desfeitas pela má conduta sexual. Percebo que o corpo e a mente são um só e me comprometo a aprender maneiras apropriadas de cuidar da minha energia sexual e a cultivar a bondade amorosa e a compaixão, a alegria, a inclusão, que são os quatro elementos básicos do verdadeiro amor, para que a minha, para que minha maior felicidade e, e a maior felicidade de todos. Ao praticar o verdadeiro amor, poderei prosseguir de maneira mais bela no futuro. Vejam, como eu disse, o Thich Nhat Hanh ele está sempre resgatando conceitos básicos do budismo, né? Porque não é possível praticar esses treinamentos, esses preceitos, sem uma compreensão da base, né, dos ensinamentos budistas. Então, aqui a gente está vendo, mais uma vez, né, que existe um sofrimento, existe uma causa do sofrimento, então ele vai dizer que a causa desse sofrimento é a má conduta sexual, e nesse ensinamento eu sempre expando, né, para que não só a má conduta sexual, mas a má conduta afetiva,
Então, não só a gente está lidando com o corpo, mas também com os sentimentos das pessoas, né? Então, pode ter pessoas que não estão exercendo uma má conduta sexual, mas a maneira de seduzir, a maneira de se relacionar com as outras pessoas afetivamente, acaba trazendo sofrimento também. Então, eu sempre expando não só a parte sexual, mas a parte afetiva também. Então, a má conduta sexual e afetiva. E eu comprometo a cultivar a responsabilidade. E aí sempre tem alguma coisa. Não? A primeira coisa é cultivar a responsabilidade. Então, cultivar a responsabilidade afetiva e sexual. Né? No sentido de que essa relação que eu vou ter, ela está ancorada em não causar sofrimento no outro e, pelo contrário, né? Que essa conduta leve esse outro à felicidade. E o segundo ponto, que tem sempre nos ensinamentos de Nhat Hanh, que é um pouco diferente, né, dos mandamentos que a gente vê em outras religiões, eu me comprometo a aprender novas maneiras, né, de cultivar essa responsabilidade. Então, não é só aquilo que eu já sei hoje, mas eu me comprometo a investigar e a aprender novas maneiras de treinar a minha mente para ter responsabilidade afetiva sexual. Então, de maneira que possa proteger a segurança e a integridade dos indivíduos, casais, famílias e da sociedade como um todo. Bom, ele também nesse ensinamento vai dizer que é, amor, o amor sensual, o eros, também não tem nada a ver, ou não tem nada a ver, né, é independente, na verdade, da conduta sexual, do apelo sexual, da atração sexual, né? E